Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso webinar sobre gestão de updates. Meu nome é Charles, eu sou o CEO aqui na Dinami, agradeço muito a presença de todos. Eu gosto de estar presente nesses eventos, pois assim eu acabo entendendo diretamente, né, a necessidade dos nossos clientes e a gente acaba conseguindo desenhar as melhores soluções e as melhores entregas para vocês, tá? Nosso time preparou esse webinar com bastante dedicação, e o objetivo é de ajudar vocês no seu dia a dia, e eu espero mesmo que vocês aproveitem muito, tá? O conteúdo será entregue pelos nossos arquitetos de soluções, Bruno e Jéssica, tá? E nesse momento eu passo a palavra para o Jéssica, que conduzirá o webinar, e eu volto no final com vocês novamente, tudo bem? Aproveitem, tenham um excelente evento. Obrigado, Charles, e bom dia a todos os presentes. Em nome da Dinami, gostaria novamente de agradecer a presença de todos, né, que nos acompanham nesse webinar. E como o Charles falou, né, a gente espera, né, esperamos que esse conteúdo que seja apresentado aí, que será apresentado para vocês, ele ajude de alguma forma, né, nos desafios do dia a dia da TI para vocês, tá? Bom, então começaria aqui falando um pouquinho sobre a Dinami, né? Então a Dinami é uma empresa de prestação de serviço de tecnologia da informação, já é uma empresa bem consolidada, né, e com mais de 25 anos de mercado, atendendo a clientes aí de todo o Brasil e também suas respectivas unidades, né, e filiais na América do Sul e no mundo todo, tá? Então ela possui atualmente aí mais de 80 colaboradores certificados, né, em suas respectivas áreas de atuação e possui abaixo, né, de sua gestão mais de 3.000 servidores administrados, né? Então, por ser aí um estado referência, né, no ramo de software e tecnologia da informação, temos muito orgulho, né, de dizer que fomos lá no passado, nos anos 90, o primeiro parceiro Gold de Microsoft Santa Catarina, onde a Dinami ela é sediada, né? E além da sólida parceria da Microsoft desde os anos 90, temos também outras parcerias estratégicas, né, como o Corpia, que falaremos um pouquinho mais a seguir, a parceria também estratégica com a Citrix, né, para virtualização de desktops e aplicações. Temos também a parceria com a Vim, né, para a realização de backups, disaster recovery, e para segurança de endpoint também temos a parceria com a Kaspersky. A Dinami ela atua com prestação de serviços de TI, seja na execução de projetos, né, projetos específicos, né, ou suporte técnico. Porém, aqui eu gostaria de destacar uma das nossas maiores áreas de atuação, que é a sustentação de TI, também conhecida, né, como gestão terceirizada ou simplesmente outsourcing. Nessa área, a gente oferece serviços de sustentação de data center, sustentação do ambiente de backup, né, a gestão do ambiente de backup, gestão de pets, que é o assunto principal deste webinar, né, que a gente vai se aprofundar. Fazemos também monitoramento proativo do ambiente, temos também a prestação de serviços por Service Desk, né, e a gestão dos antivírus, né, que é a segurança dos endpoints. Então, pessoal, eu gostaria de passar alguns avisos hoje aqui, né, que a ideia de hoje é compartilhar um pouco, né, do que vivenciamos sobre esse tema, né, e a gente vai compartilhar melhores práticas, né, sobre gestão de updates, né, o patch management. Então, o objetivo do encontro, né, é ajudar a todos, seja você um analista de TI, ou um gestor de TI, né, ou um proprietário de uma empresa preocupado em manter a sua empresa, né, o seu negócio seguro, ou até mesmo um profissional prestador de serviço de TI. Portanto, fiquem à vontade, pessoal, para tirar print da tela que acharem relevante, né, que podem de alguma forma lhe ajudar, mas eu reforço aqui que esse webinar ele vai ser gravado, né, e vai ser compartilhado com todos os presentes, tá? E qualquer dúvida, já fica o nosso contato aqui, né, o comercial@dinami.com.br. Ok? Antes de seguirmos para o nosso tema principal, eu gostaria de passar a palavra, né, para a Daiane Bauer, que vai falar um pouquinho sobre a Corpia, né, que é uma das nossas parcerias estratégicas aqui da Dinami. Daiane, a palavra está com você. Obrigada, Jesser. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daiane Bauer e faço parte aqui do time da Corpia e venho aqui contribuir um pouco com esse tema de segurança em outro aspecto. A preocupação não só no controle de identidades e acessos dos usuários, mas também a busca para melhorar a jornada do colaborador durante todo o seu ciclo, né? Sem deixar de pensar na segurança da informação de uma forma mais ágil e em compliance com as políticas e cultura da empresa. Aqui o que a gente busca realmente é trazer o colaborador para uma nova jornada, né? Com informações disparadas para ele no processo de onboarding, e não só a liberação do e-mail, mas também os e-mails de boas-vindas, e também como poderá incluir documentos para coleta de assinaturas, a liberação dos primeiros acessos e informações sobre segurança ou dados que precisa para esses acessos.
inclusive até com vinculação de cadastro de benefícios de uma forma mais integrada e automatizada, sem deixar de pensar de forma pessoal, né, e direcionada para cada pessoa ou função. Ainda a gente fala um pouco mais, né, com relação a toda a integração de acesso, sem precisar abrir um chamado para TI ou verificar com o gestor quais acessos que o colaborador precisa ter. Isso tudo até fica vinculado junto à TI, ficando até mais tranquilo para todo mundo, desde a inclusão de novos grupos, pastas ou instalação de softwares necessários, pensando aqui na LGPD e compliance, e principalmente na segurança, para que tenham os acessos somente do que realmente devem ter, né? E a gente, né, sempre pensando aí também nas mudanças de cargo, então a gente também consegue colaborar nesses ajustes, né, de acessos de forma automatizada, conforme cargo ou função, e as liberações, e também o compartilhamento de informações sobre essas mudanças enviadas, até mesmo na aquisição de um novo equipamento, como um celular corporativo, com avisos específicos para o item, ou termos que sejam necessários até assinar para novos cadastros em razão da nova função. E em caso de desligamento, né, a gente sabe que é um momento mais delicado aí que também a gente não pode esquecer de alguns detalhes, então como a retirada de acessos, o recolhimento de assinaturas, a devolução de uma EPI ou até outros termos, né, que sejam necessários, a gente faz isso de forma mais integrada, e a devolução de um equipamento, como um headset, um computador ou um carro, por exemplo, mesmo que ainda todo o processo de desligamento não tenha sido finalizado de forma integral. E com isso a gente tem aí mais alguns processos traçados para contribuir aí com relação à segurança da LGPD, a verificação de acessos, onde pode montar campanhas específicas, seja por área, função ou sistema, por exemplo. E ainda terá a possibilidade de fazer recuperação de senha sem precisar e sem que a TI, sem precisar de chamadas e sem que a TI precise aí, perder esse controle. Então, com isso, a gente vê que o Corpa colabora de uma forma mais completa, integrando os setores, dados e informações, pensando aí uma jornada sensacional e segura para todo mundo, desde a criação de acessos até a conexão entre as áreas e pessoas. Aqui também já aproveito e deixo o meu contato aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dessa solução. Com isso, né, eu passo aqui para o Jéssica e para o Bruno o tema tão esperado deste webinar, e mais uma vez agradeço a oportunidade e fico à disposição para eventuais dúvidas. É com você, Jéssica. Excelente, muito bom, Daiane. Obrigado por esse excelente overview do Corpa, né? Sem dúvidas é uma excelente ferramenta, né, para gestão dos acessos, né, e gestão dos colaboradores, né. Bom, então, continuando com o tema principal, né, eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês algumas notícias preocupantes, né, que temos presenciado no mercado de TI nos últimos anos. A primeira delas, né, que é um relatório de segurança de uma reconhecida empresa, né, revelou que em torno de 55% dos computadores possuem software desatualizados ou obsoletos, né. E esta mesma pesquisa, ela também menciona que um outro fator muito preocupante, que esse percentual ele vem sempre aumentando, né, ao invés de diminuir conforme o tempo. Também trago um outro artigo interessante, né, de uma empresa também de segurança, né, cujo título a gente pode traduzir para o elo mais fraco, né, por que economizar com softwares desatualizados coloca seus dados em risco, né, então o artigo menciona isso, se você valoriza seus dados, né, certifique-se de mudar para uma versão, né, suportada do seu software, enquanto o fabricante alertar que a versão atual atingiu o seu fim de suporte, né, ou do inglês, né, end of support, né, ou o fim de vida útil, né, que é o end of life do inglês. Por fim, aqui das notícias, né, então eu trago também uma notícia uma informação, né, do Stat Counter Global Stats, que em novembro deste ano, em torno de 13% dos desktops brasileiros ainda rodavam Windows 7, que todos sabemos, né, já é uma versão antiga, né, ainda sem suporte da Microsoft, né, e com certeza ela está vulnerável aos novos ataques, né. Mas aqui eu falo apenas do Windows 7, sem mencionar, por exemplo, que sabe que tem muitas empresas ainda com Windows 2008 até 2003 em seus ambientes, né, às vezes para suportar aplicações legadas, e basta um servidor ou poucos servidores 2008 ou poucas estações de Windows 7, né, para que, por exemplo, um malware, né, consiga se propagar aí dentro da rede, tá?
Agora, para falar um pouco mais de detalhes sobre a gestão de updates, né, que é também conhecido pelo Patch Manager, eu passo a palavra para o Bruno, tá, que vai explicar em detalhes para vocês. Tá? Bruno, a palavra está com você. Obrigado, Gesser, pela palavra. Bom dia de novo a todos os participantes. Eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês pela presença. O meu objetivo aqui hoje é esclarecer esse tema que é muito importante para o nosso dia a dia, também é muito importante para as empresas, e eu espero que esse webinar seja muito proveitoso para todos vocês. Então, iniciando o nosso tema de gestão de updates, ou mais conhecido como Patch Management, a gente se pergunta por aqui, né? O que é esse Patch Management? Ele é uma área de gestão de sistemas que envolve a identificação e aquisição dos patches disponíveis, a análise e teste desses patches e também a estratégia para a aplicação deles, que abrange diversos fatores. Antes de nos aprofundarmos, vamos primeiramente entender o que é o patch. De modo geral, o patch é uma atualização, correção de software. A finalidade dele é corrigir as falhas de segurança, os erros funcionais, além também de proporcionar otimizações e novos recursos. Os patches eles são aplicados em todos os softwares, como nos sistemas operacionais, por exemplo, também nos diversos drivers que sustentam todo o sistema operacional e até aplicações mais específicas, como os leitores de PDF, reprodutores de música, softwares empresariais e por aí vai. Agora que já sabemos o que é o patch, vamos imaginar aqui uma situação. Imagine que temos 2 patches para aplicar, um para cada software. Qual eu teria que aplicar primeiro? O recomendado é que seja feito o mais crítico primeiro. E eu vou mostrar agora como que a gente pode identificar isso. A maioria dos desenvolvedores de software atualmente possui uma lista pública que menciona não só as vulnerabilidades que foram encontradas, mas também as suspeitas de vulnerabilidades em seus softwares. Essa lista contém a criticidade e o detalhamento de acordo com cada fornecedor. Além desse caso, temos uma lista pública que recebe essas informações da maioria dos fornecedores de software. Essa lista ela é composta por CVEs, que são registros de vulnerabilidade e exposições comuns. O objetivo dessa lista é concentrar as informações de vulnerabilidade e exposições, né, conhecidos também como os boletins, concentrando as informações da maioria dos fornecedores, para que facilite a busca. Além disso, existe também um sistema que avalia cada registro de vulnerabilidade, ou seja, que avalia cada CVE, e ele entrega uma pontuação que vai de 0 a 10. Esse sistema ele é chamado de CVSS. Dessa forma, então, conseguimos aplicar os esforços com mais assertividade, otimizando, né, essa análise com viés voltado mais para a segurança. Então, voltando ali, né, no nosso cenário imaginário, teríamos que avaliar se os 2 patches eles possuem o CVE para poder dar prioridade para o que representa o maior risco para o ambiente. Agora que entendemos também como funciona essa identificação da gravidade, eu vou apresentar um gráfico com o volume de CVEs publicados entre 2001 e 2021. Notem que há uma curva bem agressiva de 2016 para 2017, e depois vem no seu crescimento, né? Ele se mantém esse crescimento. Um dos motivos dessa curva é a proliferação de ransomware em massa, através do modelo que vocês já devem ter conhecido, que é o Ransomware as a Service, que vem explorando muito as vulnerabilidades dos ambientes. Já que em 2021, vemos que há mais de 20 mil CVEs publicados. E se a gente parar aqui para fazer uma conta rápida, daria uma média de 55 CVEs por dia, ao longo de todo o ano de 2021. Isso é mais para vocês terem uma ideia de números também. Tem mais um detalhe aqui, pessoal, nesse gráfico, é que esses números do gráfico, eles não representam a quantidade total de patch disponibilizado pelos fabricantes, ou seja, não representa a quantidade total de boletins, mas sim os patches que receberam esse boletim. Relembrando que um registro de CVE ou um boletim, ele só é criado quando é identificado ou é suspeito uma vulnerabilidade naquele patch. Isso já mostra como que é necessário dar bastante atenção aos patches. E eu vou enfatizar aqui 3 grandes motivos para você ficar de olho e manter os seus sistemas atualizados, na grande maioria dos casos.
Tendo um patch management, você evita cyberataques, vazamento de dados, porque você consegue reduzir significativamente toda a superfície de ataque. Você também pode usufruir de novas funcionalidades e pode até ter ganhos de performance nessas aplicações. É muito importante você ter o patch management, porque mesmo que você tenha um ambiente com todas as tecnologias de segurança mais atuais de mercado, com políticas bem definidas e elaboradas, se você não faz essa gestão de updates aí na empresa, uma simples vulnerabilidade inesperada de software pode atravessar toda essa camada robusta de segurança. Por isso que esse tema vem crescendo bastante e sendo muito explorado também. Então, resumindo o que vimos até aqui sobre o patch, é que eles são atualizações de software disponibilizados pelos fabricantes, que podem corrigir falhas de segurança, trazer otimizações ou até novos recursos, além de serem importantíssimos para a segurança da empresa. Agora sim, podemos falar sobre o objetivo do patch management. O objetivo dele é que você consiga ter de uma forma ágil a situação atual do inventário de software do seu ambiente. Fazer a identificação das novas atualizações disponíveis de uma forma detalhada, para que então seja possível dar início ao processo de análise e aplicação dessas atualizações. Eu vou explicar aqui todo esse processo em etapas, iniciando pelo inventário. É muito importante que seja realizado um escaneamento dos servidores, estações, nem que seja manualmente, porque você precisa saber quais são os softwares que você possui no seu ambiente. Também precisa saber onde eles estão instalados, ou seja, em quais servidores, em quais estações você tem esses softwares, além também da versão desses softwares que estão instalados. Depois disso, a próxima etapa seria a análise das atualizações. Aqui é preciso, obviamente, com base no software que estão no seu ambiente, identificar se existe uma atualização para eles. Vamos supor que no nosso cenário aqui encontramos 50 atualizações. A partir daí, vamos para a terceira etapa, que é a análise de vulnerabilidades. Nesse ponto aqui, pessoal, nós precisamos partir de duas premissas. A primeira premissa é a análise da situação atual do ambiente, ou seja, existem boletins conhecidos das versões de software que já estão no seu ambiente? Como que isso impacta o seu ambiente? É preciso que você documente toda essa análise para que possamos ir para a segunda premissa, que ela já é voltada às atualizações pendentes, ou seja, são as 50 que identificamos na etapa anterior. Existem vulnerabilidades conhecidas, ou seja, boletins dessas novas atualizações? Como que isso afeta o seu ambiente? Isso também precisa ser documentado para que possamos seguir para a próxima etapa. Nessa etapa, que seria a estratégia, você vai fazer o planejamento e definir as estratégias para a aplicação das atualizações. É muito importante que nessa etapa você tenha a maior quantidade de informações e detalhes possíveis, porque isso vai permitir que seja estipulada a estratégia mais precisa para cada caso ou campanha de update. As informações que você precisa nessa etapa são muitas, que vão desde o inventário, as atualizações disponíveis, as vulnerabilidades do seu ambiente atual, as vulnerabilidades também das novas atualizações, as janelas de atualizações pré-definidas dos servidores e também das estações, para que isso facilite, né, o seu plano de ação, além também do prazo para efetivar essas atualizações, levando como base a sua criticidade. Vão ter casos, pessoal, que será necessário implantar no menor tempo possível, por conta do risco, né? E isso vai mudar totalmente a forma de aplicação. Por isso que é muito importante ter essa estratégia, ter essas informações para ter alguns planos para que você possa conseguir chegar no objetivo de fazer a instalação. Bom, com todas essas informações bem trabalhadas e com essas estratégias bem definidas, iremos para a etapa de homologação. Antes de qualquer aplicação de patch, é muito importante realizar os testes, pessoal, em um ambiente de homologação, fazer a simulação mais próxima possível do ambiente de produção, avaliar e identificar os possíveis problemas que possam ocorrer e traçar, por exemplo, um passo a passo para diminuir os erros durante aquela aplicação. Então, é importante também focar no teste das funcionalidades que são afetadas pelos patches e também na própria estabilidade do software. Depois de fazer toda essa etapa de homologação, iremos para a etapa do deploy, que é a aplicação dos patches no ambiente de produção de uma forma automatizada ou manual. E isso vai depender da estratégia adotada, do risco de impacto na sua produção, das ferramentas disponíveis para isso e também das janelas de atualizações liberadas.
É importante ressaltar aqui que haverá casos em que determinadas atualizações sejam realizadas gradualmente no ambiente, outras talvez devam ser feitas de uma vez só. O que eu quero mostrar nesse ponto é que não existe uma receita de bolo. Cada caso tem que ser bem avaliado e ele vai ser tratado de uma forma única. Assim que iniciamos esse deploy, a gente também começa a etapa de monitoramento, que é muito importante, por sinal. Durante a aplicação dos patches, é importante que a estratégia seja mais adequada possível, porque dependendo da situação, vai ser importante você ter um acompanhamento dessa instalação, ou seja, da instalação dessas atualizações, para que você possam ser tomadas as medidas de correções em casos de falha. Porém, isso não se aplica a tudo, vai depender muito da criticidade, também do impacto que pode ocorrer. Por exemplo, se você precisa atualizar 500 estações com uma nova versão de um leitor de PDF, por exemplo, ao invés de fazer, por exemplo, fora de horário, que você talvez teria um custo elevado, você poderia fazer em, por exemplo, 5 rodadas dentro do horário comercial mesmo, aplicando de uma forma automatizada através de 100 em 100 estações. E os problemas que forem ocorrendo, a equipe que está acompanhando já inicia a tratativa ali no ato. Ou seja, são diversas opções que você tem e tudo isso tem que ser definido lá atrás. Isso é definido na etapa de estratégia. Mas, de qualquer forma, esse acompanhamento pode sim reduzir o impacto dos problemas, como a famosa tela azul, ou até um erro de serviço, falando, né, da plataforma Windows, ou até os erros de dependência e compatibilidade de pacotes, quando a gente já está no ambiente Linux, porque se tem alguém acompanhando, ao dar alguma mensagem de falha nesse processo, o profissional já consegue atuar prontamente. Por isso que é preciso ter muita atenção e fazer todo esse acompanhamento do processo para evitar a parada da produção da empresa, né? Já pensou, você inicia o processo ali no final de semana, chega segunda-feira, o sistema não está no ar? Olha que prejuízo aí, né? Bom, depois de acompanhar a finalização do deploy dos patches, dependendo da solução que você utiliza, já é atualizado o inventário para que seja possível você validar, você fazer uma pesquisa ou até mesmo gerar um relatório para uma auditoria. E caso não tenha uma ferramenta que te entregue isso, é preciso controlar de uma forma manual mesmo. Isso é um processo bem trabalhoso. Bom, pessoal, esse aqui foi o objetivo resumido do Patch Management. Como podem ver, é basicamente um ciclo que você pode seguir. Poderíamos passar por horas abordando esse assunto aqui com vocês, mas também preciso deixar um tempinho para vocês verem a parte prática daqui a pouco. Eu queria lembrar vocês também de que a gestão de update é apenas um dos diversos campos de segurança e que também possui sua devida importância dentro dessa área. Vocês conseguem enxergar os benefícios desse processo implementado na empresa de vocês? Quando você tem uma gestão de patch bem aplicada, ela te traz uma maior segurança para o seu ambiente, porque, como eu mencionei, ela reduz significativamente a superfície de ataque, ela também reduz os esforços da equipe de TI, tanto na busca de vulnerabilidades, quanto na aplicação dos patches, já que é possível e até recomendado, né, em alguns automatizar a instalação das atualizações. Você também passa a ter um controle maior dos softwares de seu ambiente, diminuindo, por exemplo, a chance do usuário instalar um software sem o devido licenciamento, que poderia até gerar custos desnecessários para a empresa, além do overview geral que você teria desse ambiente. Ele também vai proporcionar uma otimização na entrega dessas atualizações, fazendo com que um único servidor baixe o pacote e faça a distribuição através da rede interna. E, por último, mas não menos importante, são os relatórios, que irão permitir consultar a situação de uma campanha criada de update, por exemplo, ou da conformidade do ambiente com os pacotes existentes, e até garantir o item de compliance, já que essa gestão de patch é prevista, né, também na ISO 27001. Então, pessoal, esses são os benefícios de uma gestão de update bem aplicada. Eu agradeço muito a participação novamente de vocês. Passo agora a palavra para o Gesser, que vai falar um pouco mais sobre as ferramentas que podem dar um auxílio na aplicação de toda essa gestão e também mostrar tudo isso na prática. Bom, Gesser, eu passo a palavra para você agora. Ok, muito obrigado, Bruno. Realmente, né, foi uma excelente explicação, certo, sobre os benefícios da gestão de patch.
E eu tenho certeza que estará ajudando, né, a muitos dos aqui presentes a elevarem, né, a sua gestão de PET para um próximo nível, né. Então, dando continuidade aqui, trago uma pergunta, né, se existe uma ferramenta definitiva, né, ou que seja aquela melhor de todas, né. Aqui a gente acredita que não há uma regra, né, sobre qual é a melhor ferramenta do mercado, né, mas sabemos que há sempre sim, né, uma ferramenta que se enquadra aí melhor nas suas necessidades, né. Cada ambiente, né, tem a sua necessidade, né, mas também concordamos que há sempre, né, uma união entre processos bem definidos, como bem explicado pelo Bruno aqui, e que, aliado à tecnologia de mercado, né, elas podem ajudar a você deixar o seu ambiente sempre mais protegido. Então, aqui eu queria passar com vocês um breve checklist do que a gente considera essencial, né, quando a gente está procurando aí, né, quando vocês estão procurando uma ferramenta, né, de gestão de PET, né, de PET Management. Então, sabemos, né, que uma ferramenta, né, de gestão de updates pode trazer várias outras funcionalidades, né, não só a instalação dos patches em si, né, mas esses aí seriam os itens que a gente considera essencial. Então, ele precisa fazer a instalação de software de terceiros, né, atualização de software Microsoft também, Microsoft e terceiros. Ele deve inventariar, é muito importante, né, como o Bruno comentou também, deve inventariar e monitorar, nem que seja de uma forma simples, esses ativos, e ter um inventário de software e hardware, né? Ele deve fazer um gerenciamento das licenças para que possa, né, para que você possa cruzar essas licenças que você tem com as licenças que são descobertas, né, pela ferramenta de gestão. Tá? Aqui é opcional, mas a gente coloca também como recomendado, né, que essa ferramenta ela possa permitir um controle remoto e a comunicação com o usuário, principalmente quando a gente fala aqui de estações, né? Então, você está aplicando um patch, atualizando um software, até como eu vou demonstrar, né, mais um pouquinho aqui para frente. Então, de repente, deu algum problema na aplicação desse patch, na atualização do software, para que você tenha, né, como acessar essa estação, né. A gente sabe que esse controle remoto, às vezes, já são atendidos por ferramenta de ITSM, né, as famosas ferramentas Service Desk, mas se a sua ferramenta de gestão de patch também proporcionar isso, tá, é um plus, tá, é algo bem interessante. E, por fim, bem importante, né, talvez um dos itens mais importantes, essa ferramenta ela deve possuir bons relatórios, né, relatório de conformidade, relatório dos patches pendentes que já foram aplicados, né, para que você tenha essa visualização aí de como está o seu ambiente. Então, ok, aqui a gente vai passar agora para a demonstração. Aí, o que a gente vai demonstrar aqui, né? A gente vai utilizar, tá? Se der um tempinho aqui, eu vou passar mais informações, né, sobre a ferramenta, mas basicamente o que a gente vai fazer? Utilizar uma ferramenta de patch management, de gestão de updates, para envio de atualização de um software terceiro para uma estação Windows, uma estação de teste nossa aqui, tá? Um envio de um patch para um servidor Linux, tá? Evidenciar a instalação desses updates, confirmar que eles foram atualizados, né, implantados, e falar um pouquinho sobre os relatórios, né, e as dashboards, tá? Então, aqui apenas reforço que não há uma ferramenta, né, de novo, de patch management no mercado que seja ruim, tá? Apenas que ela existe, né, que melhor se adequa às suas necessidades, tá? Então, a gente vai focar nessa apresentação nas funcionalidades, tá? E não no fabricante, tá? Então, agora eu vou passar para a demonstração. Então, aqui eu estou com a minha ferramenta de gestão de patches já aberta, tá? Então, eu já consigo acessar um dashboard, tá? Onde eu consigo ver o número de computadores que estão ingressados nessa ferramenta, nessa console, o número de sistemas, né, os sistemas vulneráveis, né, os sistemas íntegros, os sistemas mais vulneráveis. Eu consigo saber o status do patch da rede, por exemplo, quais patches estão instalados, quais patches estão ausentes, né? Então, aqui a gente deixou para essa demonstração muitos servidores, né, alguns servidores e estações propositalmente sem patch, para que eu conseguisse mostrar aí para vocês. Tá? Eu posso ver por tipo de dispositivo, smartphone, posso ver um resumo dos patches aplicados nos últimos dias. Posso também, né, uma ferramenta de gestão de patches, tá, independente aqui da ferramenta, tá, pessoal? Se for uma ferramenta de mercado, praticamente todas elas possuem essas mesmas funcionalidades que eu estou demonstrando para vocês, tá? Então, por exemplo, o que seria, né, enviar configurações, né, para uma estação, né? Digamos, por exemplo, que eu queira fazer um controle de economia de energia para a estação, né?
Então, eu gostaria de economizar energia no meu parque de computadores, então eu posso alterar o esquema de energia dos computadores, criando um plano, né, de energia que vai, por exemplo, pegar os notebooks, desligar as telas deles após 5 minutos ou 10 minutos, ou vai hiberná-los, né, depois de meia hora, por exemplo, né? Então, a gente sabe, às vezes a gente esquece um computador ligado, né, depois do horário comercial, e uma ferramenta dessa poderia mandar uma configuração, atualizar uma configuração, para essas estações. E aqui a gente não está precisando acessar um AD, né, para criar uma GPO mais complexa. A gente faria tudo através de uma console centralizada. Tá? Então, isso aqui são exemplos aqui de configurações que a gente poderia mandar. Outro item aqui é o gerenciamento de pets, né, que é o assunto principal aqui do webinar, onde eu posso ver o status novamente dos pets na rede, gráfico de integridade dos sistemas, então ele vai me dizer aqui quais sistemas, né, quando eu falo de sistemas aqui, são servidores ou estações, que estão altamente vulneráveis, quais estão íntegros, né, que não tem nenhum problema de pet, né, quais são os pets ausentes por gravidades, né, então aqui eu tenho a classificação, né, como o Bruno comentou ali, é importante saber dessa classificação. Então, tem um aqui que é crítico, né, colocado de forma proposital também, né. Essas ferramentas, elas trazem as últimas notícias de segurança, então, os fabricantes vão fornecendo essas notícias, né, e as ferramentas, elas capturam, né, e você consegue visualizar aqui, através das dashboards, vocês conseguem ver os pets ausentes, né, com base no horário de liberação, quais são os sistemas operacionais dos computadores, tá? Aqui você tem bastante informações. Você pode verificar os pets ausentes, né? Clicando aqui nos pets, né, você pode verificar os ausentes no meio ambiente, então, dos ambientes que estão reportando para essa console, dos servidores, né, estações estão reportando, faltam aplicar 252 pets ainda, né? 331 estão atualizados, né, e mostra aqui também os patches aplicáveis. Se eu clicar aqui em vulnerabilidades críticas, ele me mostra também que há uma estação, tá, que tem um patch crítico para ser aplicado, então ele classificou aqui como uma vulnerabilidade muito crítica, né. Então, eu posso visualizar e clicar simplesmente aqui em instalar patches, né. Eu tenho também uma visão por sistemas, tá, onde eu vou fazer uma demonstração rapidinho aqui para vocês, onde eu vou instalar, né, esse software, atualizar esse software de terceiro aqui numa estação Windows, né, e aplicar um update aqui num servidor Linux. Tá? Então, a gente vai começar com o desktop, tá? Onde ele já detectou todos os updates que estão pendentes, sendo que um deles é aquele crítico que eu mostrei para vocês. Tá? E está instalado o Notepad++, né? Quem é programador aí sabe, utiliza bastante, né? Quem faz scripts também, conhece bem essa aplicação, uma aplicação gratuita, né, e ela está numa versão mais antiga lá nessa estação. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui eu tenho a minha tela da minha estação, eu vou abrir o Notepad++. Tá? E vocês podem ver que a versão que aparece aqui é a versão 795. Tá? Então, a ferramenta ela detectou essa versão, tá? E eu vou agora criar uma rotina para atualizar esse software. Vou clicar, selecionei, instalar patch, vou colocar aqui o nome da minha rotina como atualiza Notepad, bem simples. Tá? Vou configurar aqui para que ele instale o mais rápido possível, né, para o nosso webinar. Vou clicar em implantar imediatamente. Ok, aqui ele vai passar para a tela de status, né, que ele vai fazer o download, se caso esse patch não esteja ainda no meu repositório, né, no meu ambiente de servidores, vai fazer o download pela internet, tá? Vai preparar a instalação, tá? E vai instalar. Tá? Enquanto isso, eu vou clicar aqui no servidor Linux, que a gente vai mandar, né, um patch de segurança também para o servidor Linux. Para o Linux, eu vou escolher um pacotinho chamado, né, um pacote chamado TZData. Para quem que é da turma do Linux, vocês sabem que essa atualização deu muito trabalho, aí, principalmente, né, quando a gente tinha que mudar, né, no horário de verão, né, avançar, retroceder os horários, é bem complicado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou com outra aba aqui, com o meu Linux. Tá? Mostrar a data aqui de horário, né, atual. Tá? Vou consultar, né, a versão do pacote, do TZData, ele está mostrando aqui 2014.
tá? É uma versão bem antiga, né, que eu deixei instalada aqui de propósito, né? Então, ele já está me falando que eu tenho a versão 2022 aqui para atualizar. Então, vou clicar em instalar patch. Vou atualizar, vou colocar aqui como nome, né, atualiza tzData, né? Também vou configurar para instalar imediatamente. Vocês podem ver que é a mesma tela, né? Não mudou nada a tela para você atualizar um update de Linux e para fazer um update de Windows. Tá? Então, segue a mesma lógica, né? Não muda nada. Então, fica simplificado, independente do sistema operacional. Tá? Você tem sempre a mesma interface aqui para atualizar. Então, aqui ele também vai falar, vai mostrar aqui que o download está em andamento. Se esse software já estivesse no repositório, ele já estaria instalando. Tá? Então, eu vou clicar aqui em implantação manual, onde eu vou ver, né, as duas rotinas de software de instalação. Vou clicar aqui no Atualiza Notepad, eu vou verificar se ele, por acaso, já instalou. Ele está em andamento aqui, né, vocês podem verificar que ele está em andamento. Vou voltar aqui no tzData, ele está mostrando pronto para executar. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade que geralmente essas ferramentas de gestão de patches, né, elas possuem, né, que é a implantação de software. Então, até agora a gente estava falando em gestão de patches, né, ele detectou uma atualização, seja do próprio sistema operacional, tá, ou de terceiros, tá, mas aqui eu quero mostrar que você pode disponibilizar softwares para instalação para o próprio usuário. Então, você consegue entregar como se fosse uma loja de aplicativos para o usuário, né, para ele um portal de self-service, para que ele instale suas aplicações. Aqui eu tenho dois exemplos, né, então eu tenho a aplicação Dropbox e a Sublime Text, que também é uma ferramenta, né, que é utilizada por programadores parecida com o Notepad++. Tenho vários modelos, né, eu posso criar um pacote qualquer aqui, mas tenho vários modelos já prontos, onde eu vou usar como exemplo aqui o 7-Zip, né? Quem conhece aí, é um aplicativo gratuito, né, para descompactar arquivos zip. Então, eu vou criar um pacote, tá, para a Dinâmio. Vou clicar aqui em criar pacote. Tá, enquanto está criando, eu vou mostrar novamente aqui na estação esse portal aqui, né, essa lojinha de aplicativos que a gente chama aqui de portal de autoatendimento. Então, vocês podem ver que aparece já essa aplicação Dropbox, a Sublime Text, porém ainda não aparece o pacote que a gente acabou de criar, né? Então, vamos lá, vamos no pacote, já aparece aqui o 7-Zip, só tem que associar, né, esse 7-Zip para a minha loja, eu vou clicar aqui em associar, vou modificar, e pronto. Agora eu volto para a minha estação, clico aqui no atualizar, na minha loja de aplicativos, e ele já disponibilizou o 7-Zip aqui para instalação. Então, basta eu clicar em instalar, ele já vai instalar essa aplicação. Aqui seria uma aplicação homologada. Claro, no caso de vocês, poderia ser o Office, poderia ser AutoCAD, poderia ser qualquer aplicação corporativa já homologada, testada, né, onde o usuário pode instalar e ele não precisa ter login administrador, né, aumentando aí a segurança do ambiente, né. Então, digamos que eu me arrependi, eu não queria ter o 7-Zip ali para a instalação do usuário, então eu vou desassociar, vou clicar aqui no pacote, selecionar, excluir pacotes. Pronto, esse pacote do 7-Zip, ele foi removido da loja de aplicativos e não vai mais aparecer aqui para eles. Tá? Então, vamos verificar novamente lá como é que está, né, o nosso status de aplicação dos updates. Né, então, vou clicar aqui em implantação. Tá? Então, ele já mostra aqui que o Notepad já está executado. Tá? E o tzData também. Eram aplicativos pequenos, né, com poucos megabytes, tá? Mais para fim de demonstração. Então, ele mostrou aqui, tem a evidência que já está aplicado, foi concluído com êxito. Vamos verificar lá na estação se o Notepad, né, realmente ele já está atualizado. Então, ele já mostra aqui, ó, que atualizou, né, da versão 7 e já está na versão 8. Tá? Então, aqui atualizei um aplicativo de terceiro. Tá? Então, aqui já temos a evidência, né, que realmente está atualizado. E vamos ver lá no Linux. Né? Então, eu tinha a versão 2014, tá? Vou dar um date aqui de novo, então agora 11:44, tá? Vou executar o comando de consulta aqui dos pacotes RPM, e ele já me mostra que a versão já é a versão mais atualizada. Ok, pessoal? Então, eu gostaria
Isso aqui foi para demonstrar para vocês como é simples, né, gerenciar tanto Linux quanto Windows por uma ferramenta dessa de gestão de pets, tá? Então, falei aqui da implantação de software, falei dos inventários, eu vou falar agora um pouco dos inventários, né? Então, essa ferramenta, né, é essencial aí que ela tenha também inventário para dizer quais são os sistemas operacionais que estão instalados, qual a quantidade de software que estão instalados. Então, você passa por uma auditoria, por exemplo, e eles te perguntam quantos AutoCAD ou quantos Office você tem instalado, quantos SQL Server você tem instalado. Se você tiver uma ferramenta dessa, você consegue responder rapidamente, né? Porque essa ferramenta ela vai consultar todos os agentes, né, todos os computadores, e vai te retornar esse software. Então, aqui como exemplo, eu vou pegar aqui o mesmo desktop que a gente estava trabalhando, tá? E ele já vai me dar as informações, inclusive de espaço em disco, espaço livre, né, o total de itens de hardware, qualquer versão do sistema operacional, qual que é a chave, né, a licença, o tipo de licença, qual que é a plataforma, no caso aqui é uma máquina virtual, né, então ele está aparecendo para mim como VMware, qual a quantidade de memória que está instalado, tá? Então tem várias informações de sistemas, né, quais são os usuários que estão instalados, associados nessa máquina, quais são os grupos, os drivers, o hardware, né, então tem toda a listagem dos hardware, toda a listagem de softwares também que estão instalados, inclusive aparecia aqui, né, o Notepad, tá? Não é o assunto aqui do webinar, mas também uma ferramenta dessa, geralmente, ela consegue controlar dispositivos móveis, tá? Então, isso inclui, por exemplo, computadores fora da sua rede corporativa, né? Que agora a gente sabe, na pandemia, com o novo normal, né, muitos funcionários estão em home office até permanente, né, o home office híbrido, né? Então, como é que você faz esse controle, né, de updates, né? Como é que você controla, já que essas estações elas não estão, né, ou esses dispositivos móveis não estão mais na sua rede, né? Então, com uma ferramenta dessa, geralmente você consegue controlar também os dispositivos móveis, tá? Então, você pode permitir quais aplicações podem ser instaladas, você consegue entregar uma loja de aplicativos, né, para esses dispositivos móveis, você consegue bloquear esses computadores remotamente, os dispositivos móveis também. Então, pessoal, era isso que eu queria passar de demonstração, tá, para vocês. Tá? Então, dando continuidade aqui, né, eu gostaria de passar uma frase com vocês aqui, né, que é quase uma provocação, né. Então, diante de tudo isso que conversamos, né, trago para vocês essa pergunta, né, para reflexão, né, sobre quão preparado o seu ambiente está, né, para responder a todas as ameaças digitais, né, que a gente conversou aqui também, né. Vocês conseguem hoje, por exemplo, disponibilizar uma correção, né, para que ela seja aplicada, né, para todos os computadores, né, em pouco espaço de tempo, minutos ou horas, né? Então é isso, pessoal. Legal, pessoal. Vou me despedir aqui. Agradeço imensamente a presença de todos. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar um pouquinho da experiência aí do Jesser e do Bruno. Vocês têm todos os nossos contatos. Fiquem à vontade de, terminando o webinar aqui, mandar e-mails. Se vocês tiverem questões que a gente acabou não respondendo, consolidando aqui, fiquem à vontade de nos contactar ou contactar a Daiane também lá da Corpia. E é isso. Muito obrigado. Tenham um bom restante de semana. Jesser? Legal, obrigado, Charles. Então, gostaria também de agradecer, tá, a presença de todos no webinar, nesse webinar de gestão de updates, né? Espero que realmente, né, que esse encontro de hoje tenha sido de grande proveito para que vocês aí tenham, e que tenha ajudado, né, você a proteger cada vez mais o seu ambiente, né? Então, pessoal, um grande abraço, fiquem todos bem, tá? E até o próximo webinar. Valeu, um abraço, até mais.